Normal. Então, vamos lá, então, gente, agora sim, né? A Cleide chegou, tudo bom, Cleide? Vamos lá, então. Nós estamos, ô Cleide, eu não sei se você se situou, nós estamos aqui contudo, enquanto ocorriam esses fatos. Vê só. Então, a gente estava falando aqui que o capítulo 10 é aquele em que é intitulado O Apóstolo de Samaria. Então, a gente vai ter que se localizar aqui na Samaria, né? Porque a gente sabe que a Samaria é uma das regiões lá de Israel, né? E o apóstolo da Samaria é Simeão, não é isso? Que é o tio de Ana, certo? Então, o que a gente viu nas aulas anteriores, e principalmente na última aula, que foi a aula da Marli? Nós vimos aqui, ó, até o próprio texto aqui nos remete ao que tinha acontecido, o episódio anterior aqui, ó. Contudo, enquanto ocorriam esses fatos no Vale do Siquém, voltemos a Cafarnaum, onde na mesma tarde chegara o governador com um grande aparato. A Deise que chegou aí, Deise, você se localizou também? Ai, estou perdida. A Cleide também? Vamos achar então, gente, para a gente já começar junto. Já achei, já achei. Esse contudo, tem algumas edições que está na página 150, Deise, eu não sei se o da Cleide, qual que foi. Tá certo, 150. O meu é bem baixo, tá? Mas o meu é página 185, então é completamente diferente, não sei se... Achei. Achou? Contudo, enquanto ocorriam esses fatos. Então, o que a gente tem que lembrar? Esses fatos que ocorriam foi o que a gente viu semana passada, que estava Lívia, Flávia, filha de Lívia, Ana, lá com o tio Simeão, que é o tio de Ana, certo? Eles estavam nessa região do Vale do Siquém, que até a Marli trouxe para a gente. Deixa eu mostrar aqui novamente, ó. Só para a gente situar o que era o Vale do Siquém, eu vou mostrar aqui para vocês um mapinha, tá? Deixa eu só voltar um pouco aqui. Esse mapa aqui, tá? Se vocês não estiverem vendo, me avisem, tá, gente? Que eu estou bem... É aquele mapa de Israel, ó. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Elas estão nessa região aqui que tem um Monte Gerezim. Vocês estão vendo a minha indicação aqui direitinho? Tá? Então, elas estão aqui, ó. Pode ver que é Samaria, essa região aqui é a região da Samaria. Mas acontece que a casa em que Lívia estava é lá em Cafarnaum, olha ali em cima, ó. Certo? E era na Galileia. Então, o que aconteceu, né? Elas saíram. Foi a própria Ana que sugeriu que elas saíssem da casa, porque Públio Lentulus não estava lá, né? Ele tinha saído em viagem. E estava apenas Lívia. E quem que estava indo para lá, né? Pilatos. Pilatos estava indo para Cafarnaum. Então, o que a Ana sugeriu? Sugeriu o seguinte, ó, vamos descer, elas fizeram um trajeto circundando aqui, ó, o Mar da Galileia e descer aqui pelo rio, eu acho que vocês devem estar vendo uma linhazinha azul. Vou aumentar, tá? Facilitar nossa vida, ó. Então, elas saíram daqui de Cafarnaum e foi descendo nessa região aqui, em volta do Mar da Galileia, e eles foram descendo por essa área onde tem o Jordão, né? O Rio Jordão aqui, tá? E, na verdade, o tio da Ana morava aqui, em Sicar, né? Onde tem o Monte Gerezim, que era um monte que eles... Sicar é a mesma coisa que Siquém, tá? Que tá falando aqui que começa aqui no livro. Esse Monte Gerezim era um local em que eles cultuavam, tinha um templo ali, né? E eles iam, os samaritanos, né?
frequentavam esse monte aqui, tá? Bom, então, eles estavam aqui, e o que tinha acontecido? O Simeão, ele tinha se reunido, né, eles faziam aquele culto à cruz, e durante esse culto, né, na cruz, eles tinham a cruz, as pessoas ficavam em volta dessa cruz assistindo, e ele teve uma série de visões, assim, ele teve intuições muito fortes, né, que estava chegando a hora dele ter o testemunho dele, né, dele testemunhar que achava ele que não iria ter muito tempo, né. Então, ele teve essa intuição, ele conseguiu até visualizar no alto da cruz, né, uma claridade, né, que seriam, assim, os espíritos que estavam ali se comunicando com ele. Então, ele comenta isso, e com alguma preocupação também com elas, né, com a Ana, com a Lívia e com Flávia, né, ele estava bastante preocupado, porque algo iria acontecer, e ele acreditava que ele ia acabar tendo que dar o testemunho dele com a própria vida, né? Aí a gente estando aqui nesse trechinho, deixa eu só ver se eu retorno aqui um pouquinho, gente. Vou tirar aqui um pouquinho, depois eu volto, tá? Então, nós estamos aqui nesse trechinho, ó, justamente falando disso, ó. Contudo, enquanto ocorriam esses fatos foi esse culto aí, à cruz, tá? No Vale do Siquém, voltemos a Cafarnaum. Então, Emmanuel nos leva de volta, né, à casa de Públio Lentulus, que é lá em Cafarnaum, onde, na mesma tarde, chegara o governador com grande aparato. Então, Pôncio Pilatos foi para lá, porque ele queria ter um encontro com Lívia, né? Ele queria encontrar-se, ele tinha aquele interesse em Lívia, e ele não sabia que elas tinham saído de lá, né? Que já estavam nessa região da Samaria, tá? Aí continua assim, ó, no burburinho das festanças numerosas, organizadas pelos prepostos de Herodes Antipas, o primeiro pensamento do viajante ilustre não nos pôde ser olvidado, esquecido. Então, está falando do primeiro pensamento do viajante ilustre. Então, está falando do Pôncio Pilatos. Lembrando também que nesse mesmo capítulo, quem sugeriu que ele fosse, lembra, o Sulpício Tarquínios, o homem de confiança, sugeriu que eles fossem a Cafarnaum, porque ele também tinha interesse em encontrar Ana, né? Então, eles tinham essa intenção. Aí vai falar do Sulpício aqui, ó. Sulpício, porém, após palestrar longamente com seu amigo Otávio, nas proximidades da residência do senador, onde foi posto ao corrente de todos os fatos, voltou a informá-lo de que ambas, olha o termo, gente, como chamou a atenção esse aqui, ó, ambas as presas cobiçadas. Olha o termo que foi usado para como a gente imaginar isso aqui. Haviam fugido como aves viajoras para os bosques da Samaria. Então, quem que são ambas as presas, né? Lívia e Ana. Presas cobiçadas, gente. Olha né? As intenções. É difícil a gente, né, ver esse tipo de colocação assim, como, quer dizer, a intenção que eles tinham, né? A gente pode só pensar mesmo na parte de instinto sexual, não tem como que a gente pode imaginar utilizando, né, quando ele utiliza esses termos aí. Aí aqui fala, ó, o governador surpreendeu-se com a resistência daquela mulher. Tão acostumado estava ele às conquistas fáceis, admirando-lhe intimamente o nobre heroísmo e pensando que, afinal, constituía atitude injustificável da sua parte tal obstinação no assédio, mesmo porque não lhe faltaria mulheres tentadoras e formosas, desejosas de captarem a sua estima, no caminho da sua alta posição social na Palestina. Então, assim, o que a gente percebe? Aquilo para ele era comum, né? Várias mulheres, né? Voltado aí para
deixando os seus próprios instintos, né? Como homem, era um homem que tem uma posição social, né? Governador, então ele tinha a mulher que ele queria. Aí ele começa a analisar aqui que como Lívia não estava lá, Ana não estava lá também, né? Então ele começa a desistir do plano, né? De assediar, imaginando que ele poderia ter a mulher que ele quisesse, né? Aí aqui eu até me lembrei de uma das aulas que a Alexandra trouxe, né? Essa questão da parte sexual mesmo, dos instintos, né? De como a gente lida com isso, tudo. E aí eu trouxe também alguma coisinha aqui, só para complementar, porque nos chama muita atenção, né? Parece que é trazido assim para nós, né? Para nos alertar mesmo, né? Esse comportamento, esse tipo de comportamento que aqueles homens tinham, né? Deixa eu só colocar para vocês, ó, um texto aqui que eu trouxe. Deixa eu voltar aqui, que é aquele mesmo do mapinha. Então, isso aqui que eu queria trazer, ó, quer ver? Então, está no livro do Emmanuel, esse texto está no capítulo 24, no livro de Emmanuel, Vida e Sexo. Então, ele fala um pouco justamente sobre o instinto sexual. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Olha só como chama atenção ali, né? Exprimindo amor em expansão. Né? Olha como que esse instinto sexual, como que ele tem que ser direcionado, né? Já aqui pelas palavras aqui já nos mostra por que Deus criou no homem o instinto sexual, né? A sexualidade, a capacidade reprodutiva, quer dizer, tudo tem uma finalidade. E ele, olha aqui, ó, vai orientar os processos da evolução, né? Porque os seres precisavam se reproduzir para evoluir. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Olha que interessante, a gente progride, né? Nós estamos aí num reino nominal, mas a gente traz as experiências sexuais, é todo um aprendizado, né? Todas as vivências que nós tivemos aí em outros reinos, né? Isso vem com a gente, tá no nosso, né? A gente usa o termo, está no nosso DNA, está no nosso organismo, está em nós, né? De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos e séculos na esfera animal, a individualidade, erguida à razão, surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Então, o que a gente vai entendendo aqui? Que nós temos um aprendizado desde que estávamos em esferas inferiores, em outros reinos, né? Mas que quando nos tornamos seres individuais, tem que ser erguida a razão, quer dizer, a partir do momento que a gente passou a ter um raciocínio, né? Surpreende em si mesma todo um impulso a gente tem esses impulsos genésicos, ou seja, esse instinto sexual vai estar, mas ele tem que ser o quê? Educado, ajustado, uma vez que a gente já tem um raciocínio, né? Então, aí a gente passa a ter condições de trabalhar essa energia, né? Eu me lembro até de uma aula, não sei, que lembro de ter comentado, sobre como a energia sexual ela é uma energia mental, né? Porque muitas vezes a maior parte das pessoas associam aos órgãos sexuais, né? E não é. A energia sexual ela é uma energia mental, é aquela energia criativa, ou seja, ela existe, né? Foi criado por Deus, é uma energia que existe
é uma energia divina. Ela está em nós, não é uma coisa que você vai fazer de conta que não existe, né? Essa energia sexual. Só que como ela é mental, nós temos que trabalhar. E o que a gente vê aqui? Que eles instintivamente, né, no livro, né? A gente vê que eles agiam por puro instinto, sem raciocínio nenhum, né? Muito distante desse ajustamento às leis superiores que governam a vida, né? Vou pegar mais um trechinho aqui, ó. Então, a princípio, exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas, olha lá, aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento a ensinamento para a sua própria instalação na monogamia, né? Então, vamos dizer assim, houve um tempo de poligamia, mas naturalmente vai se instalar essa questão da monogamia, né? De ensinamento a ensinamento, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio. Acho importante isso aqui, né? Equilíbrio em matéria de amor. Porque, na verdade, essas funções sexuais, essa energia mal trabalhada, ela desequilibra muito, né? Ela leva à loucura, na verdade, né? Tem várias patologias aí que pelo desequilíbrio dessa energia sexual, né? No entanto, ainda aí é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muita vez destrambelhados, que lhe enxameiam o sentimento, reclamando educação e sublimação. Depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma uma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes. Olha só, né, essa carga erótica, essa sexualidade, esse instinto, vamos falar assim, né? Quando instinto, a gente pensa em algo mais animalizado até, né? Que foge ao raciocínio, né? Tudo isso nós vamos ter, as criaturas na Terra têm, mas ele não vai se libertar se não houver o quê, ó? À custa de uma experiência e trabalho, uma vez que os instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem. Ou seja, né, gente, não é aquela questão, tem que reprimir sexualmente, como a igreja fez, né? Não é uma energia, não é reprimir, fazer de conta, né? Excluir totalmente a sexualidade. Não é isso, né? Na verdade, as leis da criação não destroem, quer dizer, persiste, mesmo nós que estamos progredindo mais evoluídos com uma racionalidade, existe essa energia. E sim, para quê? Auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Né? Então, é importante ter essa consciência de saber trabalhar essa energia sexual, lembrando que ela é uma energia mental, né? Então, o trabalho tem que ser de cada um, né? Saber elaborar esses instintos, não se deixar levar por determinadas situações, né? Que a gente vê aqui no livro muito ao contrário disso, né? Que chama a atenção. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa aí, gente. Simone, Oi. no livro Ação e Reação, eu não me lembro muito bem o capítulo, acho que o capítulo 15, ele fala que essa energia é igual você falou, é inerente do nosso espírito e que foi nos dada por Deus. E ele diz que essa energia, ela está no universo inteiro. O Sol, quando atrai os planetas, a união do hidrogênio com o oxigênio forma água, os íons, cátions e ânions. E ele diz que toda essa energia, essa vibração, vem de uma energia maior, que é a energia do amor de Deus. E que essa nossa energia sexual é uma parte dessa energia, uma parte pequena. E que nós podemos transformá-la, não, igual você falou, não se limitando aos órgãos genitais. E transformar essa energia
em, em afazeres do bem, para o bem, né? Então, aí ele fala que cada vez que você se evolui moralmente, você pega a sua energia sexual e você vai transformando em pinturas, em música, em palestras, em estudo, em vontade de aprender, de descobrir indústria, tecnologia e por aí vai. Então, olha só que bonito isso, né? A gente tem que ver assim, porque a questão do sexo foi muito recriminada, muito preconceito, muito pecaminosa, né? Ao longo da história, da religiosidade, e não é isso, é uma energia divina, né? Só que ela pode ser muito prejudicial se não for bem direcionada, né? Tem mais um trechinho aqui que eu trouxe, ó. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou, ou que não se encontre em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz, evidentemente, maior ou menor percentagem de anseios sexuais, a se expressarem por sede de apoio afetivo, e é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando, e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Vê que a gente tem uma destinação, né? Nos erguermos aí, mas esses anseios sexuais, bem sabemos aí que é comum, tá por aí, né, pelos seres, né, só que não tem esse esclarecimento, não tem essa noção, né, de como trabalhar. Imagine nos jovens ainda, né, que estão por aí, como que isso tá muitas vezes distorcido, né. Deixa eu ver se tem mais um. Não, esse aqui eu vou mostrar depois, tá? Vou dar uma paradinha. Oi, pode falar. É interessante você falar isso, porque aí a gente lembra lá aquela questão que o Kardec faz aos espíritos a respeito do sexo, né? Ele diz que os espíritos não têm sexo. Então, essa energia criadora, ela não é uma energia masculina ou feminina, ela é uma energia criadora, né? Quer dizer, aí que está talvez a confusão que a gente faz, né? Porque a gente acaba associando sexo ao masculino e feminino, a duas polarizações, mas, na verdade, não é isso. São experiências masculinas que a gente vai viver e experiências femininas. Há momentos que nós, como espíritos, vamos experimentar essas duas situações, mas a energia sexual, a energia criadora, ela tem essa característica masculina e feminina. É como a Alexandra lembrou, a gente pode criar uma dona de casa, sei lá, ela pode usar essa energia na confecção de um alimento, né? Um professor que dá, por exemplo, hoje é dia do professor, o professor que dá uma aula com amor, com carinho, ele está utilizando dessa energia, independente se é homem, se é mulher. É interessante a gente começar a desvincular o sexo à parte genética, né? É interessante isso. Porque como é uma energia, foi criada por Deus, é uma energia divina, então ela é amorosa, né? Ela está envolvida com o amor, com o progresso amoroso dos seres, né? Então, como você falou, tudo que se faz com amor, de certa forma, você está utilizando, né? Canalizando essa energia amorosa aí. E não tem a ver com o órgão sexual, porque quando a gente pensa que é homem e mulher, é porque a gente associa muito ao físico, né, ao corpo físico, ao órgão sexual.
que você imagina na cabeça desses dois aqui, né? Do Pilatos e do Sulpício Tarquinius, né? O Pilatos acostumado a ter os prazeres sexuais ali, né? Com a mulher que ele queria, né? Pelo ato em si. Porque também depois que passa, tem o ato sexual, que graça tem, né? Porque não tem envolvimento afetivo, não está trabalhando com uma energia amorosa, né? Então, aquilo tudo se esvai, né? Aquilo se acaba, né? Mas era o quê? Relacionado sempre aos órgãos, né? Tem a questão da reprodução? Tem, que é necessária, mas a forma como eles direcionavam aqui, a ponto de colocar, e me chamou a atenção, né, que Emmanuel coloca as presas cobiçadas, presas, né, quer dizer que na visão, era muito uma visão de quem está à caça, né, caçando, uma visão de animal, né, num processo instintivo mesmo, né. Então, essas coisas para a gente refletir, né? A gente acaba vindo e voltando nessa questão da sexualidade, porque, né? E é tão diferente hoje? Não é, né? Não é? Tem muitos desses aqui, muitos Pilatos, muitos... Ainda não tem esse entendimento. Falta o quê? Informação, né? Falta orientação para essas questões. Então, vamos lá. Vamos ler mais um pedacinho, gente. Então, o governador, o que tinha acontecido, né? O Pilatos acabou desistindo, estava desistindo, porque Lívia não estava em Cafarnaum, na casa do senador, né? Ao mesmo tempo que dava curso a esses pensamentos, o espírito perverso do Lictor, antegozando a trabalhosa conquista da sua vítima, murmurava-lhe ao ouvido. Aí o Sulpício Tarquinius vai conversar com ele. Senhor governador, se consentirdes, irei a Samaria da Judéia. Olha que o Sulpício não desistiu de ir atrás da Ana, né? Irei a Samaria da Judéia informar-me do assunto. Daqui ao Vale de Siquém deve mediar por pouco mais de 30 milhas. Aí eu fui ver quantos quilômetros que dá, né? Essas 30 milhas, dá 48,27 quilômetros, 48 quilômetros, quase 50 quilômetros, tá? Essas milhas que ele teria que andar. O que vem a ser um salto para os nossos cavalos. Levaria comigo 6 homens, bastando esses homens para manter a ordem em qualquer lugar destas paragens. Sulpício, por mim, não vejo mais necessidades de semelhantes providências, exclamou Pilatos, resignado. Então, ele realmente tinha desistido do projeto dele aqui, né? Mas agora, explicou o Lictor. Oi? Hã? Desistiu da caça. Desistiu desse tipo de caça, né? E ele entendeu que ele falava que essa mulher está dando muito trabalho, né? Mais fácil, eu chego lá, eu tenho a mulher que eu quiser, né? E é bem isso mesmo. Ô, Simone, a gente vê Oi. aí que parece que tem uma diferença entre ele e o Sulpício, né? Tá obstinado, Tá. né? Tem aí, porque dava para o Sulpício voltar atrás aí nessa ideia. Também, Então, né? Desistir também. sim, desistir é uma coisa boa aí pro nível deles, né? Sim, mas aí é que talvez até aquela coisa meio obsidiada, aquela né? Sabe lá, Certeza. provavelmente. Né? Certeza, obsidiado não é nem obsidiado. Qual é aquele grau mais pesado lá? Esqueci. Subjugação? Fascinado. É. Pode ser, porque ele está obstinado aqui, né? Aí olha só, aí ele fala assim, ó, mas agora, explicou o Lictor com interesse, se não é por vós, deve ser por mim, porque me sinto escravizado a uma mulher que devo possuir de qualquer maneira. Realmente ele estava com pensamento, né? Sou eu agora
quem vos pede humildemente a concessão dessas providências, acentuou ele desesperado, no auge dos seus pensamentos impuros. Então, ele ficou obcecado, obstinado, né? É como se o sexo ali, no caso, fosse um vício, né? Aquela comportamento compulsivo, né? De tem que buscar aquilo ali como um vício, praticamente, né? Um cavalo selvagem, né? É, Paixão. está bem, murmurou Pilatos, com displicência, como quem faz um favor a servo de confiança. Concedo-te o que me pedes. Acho que o amor de um romano deve superar qualquer afeição dos escravos deste país. Podes partir, levando contigo os elementos da tua amizade, sem te esqueceres, porém, de que devemos regressar a Nazaré, de hoje a 3 dias. Não te bastarão 2 dias para esse cometimento? Então, eles estavam lá, ele iria para Samaria e depois ele teria que voltar para Galileia, né? Porque Nazaré é lá, já próximo, não é nas margens, como Cafarnaum, mas é próximo ali ao Mar da Galileia, né? Já é aquela região da própria Galileia mesmo. Bom, aí ele fala assim, mas, continua o leitor maliciosamente, e se houver alguma resistência? Porque ele está pedindo para que ele fique 2 dias, né? E se houver alguma resistência? Para isso, levas... Quer dizer, ele poderia ter problema lá, ele ia tentar... O que ele ia fazer? Tentar raptar aquela mulher? Ele ia, né, levar a mulher com ele? Não sei que tipo de problema ele poderia... O que poderia acontecer, né? Para isso, levas os teus homens, autorizando-te eu a tomar as iniciativas necessárias aos teus propósitos. Olha, essa frase também me chamou a atenção. Quer dizer, você vai, você usa os homens aí da guarda, né, do governador, você usa aí os homens e faz o que for necessário para os seus propósitos, né? Então, assim, você vê, nos chama muita atenção essa comportamento aí, essa obstinação, enfim, coisas para a gente refletir, né? Em qualquer missão, jamais te esqueças prestar aos patrícios os favores da vossa consideração, mas aos que não o sejam, olha a diferença, né? 2 pesos, 2 moedas. Faze a justiça do nosso domínio e da nossa força implacáveis. Então, o que ele está falando aqui? Olha, os judeus aí, né? No caso, samaritanos ali, que ele pagaria lá na Samaria, né? Mas esse povo de Israel aí, a gente subjuga e a gente usa a força implacável, porque nós somos, né, do império, nós estamos representando o império, né? Então, ele fala isso, olha lá, os patrícios, os favores, não te esqueça de prestar aos patrícios os favores da vossa consideração, mas aos que não sejam patrícios, né, faze a justiça do vosso domínio e da vossa força implacáveis. Então, lidar com o dominado, né, dominar, subjugar, isso que a gente pode imaginar aqui. Na mesma noite, o Sulpício Tarquínios escolheu os homens de mais confiança e, pela madrugada, 7 cavaleiros audaciosos puseram-se a caminho, trocando os ginetes fogosos. Os ginetes são os cavalos, né, de raça, né, aqueles animais de um porte, né, bons animais aí, os ginetes fogosos, nas paradas mais importantes em demanda de Samaria. Então, ele vai, né, escolher esses homens e vai sair em direção a Samaria. O lictor encaminhava-se para sua aventura, como quem segue para o desconhecido, com o propósito firme de atingir os fins sem cogitar os meios. Atingir os fins sem cogitar os meios. Então, ele ia fazer o que fosse necessário para ter aquela mulher, né? Turbilhonavam-lhe no cérebro pensamentos condenáveis, afogando o coração inquieto e louco. Me chamou a atenção também aqui. As emoções, né? O coração estava inquieto, coração louco. Quer dizer,
já tinha perdido o raciocínio, vamos dizer assim, né? Tá naquele sentimento movido, naquele movimento, sem raciocinar, sem pensar, ele só tinha um objetivo, né? O objetivo é ter a mulher, né? Estar com ela. Então, era que fala, ó, afogando o coração inquieto e louco numa onda de anseios criminosos e indefiníveis. Criminosos e indefiníveis. Eu fico imaginando, gente, trazendo para os dias de hoje, essas violências sexuais que tem por aí, né? Esse processo aqui que nós estamos vendo, né? O estupro, os assédios. É isso aqui, né? Nós estamos tentando entender o que há 2000 anos aconteceu, né? Entender um comportamento humano, que é importante a gente ter a compreensão, né? Mas é isso aqui. Não tem o raciocínio, é o instinto. Sabe o que eu estou pensando? Ele não teve muito contato com a Ana. Pelo livro, a gente vê que ele morava numa cidade distante e a Ana em outra. Por que essa fixação tão grande com a Ana? Eu acho que deve ter coisa do passado aí. Teve uma segunda rejeição. Mas lembra que ele também era empregado do Públio? E aquela época que ele era empregado dele, do Públio, ele já olhava essa mulher. Sim, mas E foi aí ele empregado do Públio só na questão de arrumar o palacete, de arrumar os empregados, e voltou para junto do governador. Mas ele ficou perto dela um tempo, né? Mas sabe o que eu imagino, Marta? Agora você falando, eu fiquei pensando o seguinte, a Alexandra também, a questão espiritual, assim, de duas almas, né? Um homem e uma mulher, esses encontros, né? Que pode não ser tão interessantes aqui, mas, assim, não é que é saudável isso aqui, mas tem esse magnetismo, acaba unindo, às vezes, aquelas duas almas, né? Isso é como se tivesse lá todos os processos, como a Marta falou, geralmente tem, né, gente, algum envolvimento de outras encarnações, né? A gente não consegue afirmar, saber exatamente o que, mas tem aí um contato de outras, né? E as almas acabam tendo esse processo, como a gente viu que o Pilatos tem com a Lívia também, né? Pilatos também tem com a Lívia coisas de outros momentos aí, de outras vidas, né? Porque para ele ter esses pensamentos aí que acabou de falar, tipo uma loucura já, não é? Ele já está antegozando o encontro com a Ana. Não podemos esquecer que a gente está falando de uma coisa mais animalesca, de instintos animais. A pessoa não está pensando. E, assim, fascinado, obsessão total. Então, assim, é mais para o animal do que para o ser humano. Então, assim, pensa nos pedófilos. Todos ou nos homens, né, que querem ter posse das mulheres. Nem sempre teve o encontro anterior, é instinto animal. Porque, às vezes, você, para fazer o primeiro, por exemplo, o primeiro erro num crime, vai ter sempre que ter uma primeira vez. Então, não necessariamente teve um encontro anterior. Essa é a minha opinião pessoal, porque aqui parece uma coisa mais animalesca do que uma coisa, né? Parece doentio, né, Ali? É um comportamento doentio, né? Então, por exemplo, Energia sexual que já foi distorcida, desviada. O que eu quero dizer é assim, é porque a gente está ouvindo ele falar dele com a Ana, mas e outras mulheres na mesma vida dessa daí? Com certeza ele fez isso já, e não deve ser a primeira vez que ele fica atrás de uma mulher. Certamente deve ter acontecido já, né? E assim, o crime, às vezes, o primeiro crime acontece em alguma encarnação nossa, gente, numa fase mesmo mais de animal, de instintiva. E assim, por exemplo, se um homem vai e comete um crime sexual, não necessariamente tem um vínculo, pode ser só achou bonita e pronto.
Mas, às vezes, eu entendo assim, o que a Marta está dizendo, que, às vezes, são frustrações que necessariamente pode não ter sido vivida com a Ana, mas outras experiências com outras mulheres nessa mesma vida, nessa mesma encarnação, de rejeição, não da Ana em si, né? Mas outras situações de rejeição, e daí cria-se uma birra, né? Não, tem que ser como eu quero, né? Porque não necessariamente a Ana foi autora de uma rejeição em uma outra vida, mas, às vezes, experiências de rejeição faz com que a pessoa, às vezes, fique obstinada, né? Sei lá, eu acho. Alexandre, não, Simone, posso falar um pouco? Oi, pode Não, falar, Deise, claro. Eu estou aqui A gente estava com pensando, saudade de você, viu, Deise? Deixa eu fazer um parêntese aqui, viu? eu também Estávamos sentindo sua falta, dos seus comentários, muito bom. Fala. são coisinhas particulares aí com Ah, sim, a gente entende, claro. difícil, mas já passou. Estava aqui pensando que são espíritos totalmente diferentes. Eu estou mais próxima do entendimento da Alexandra, porque você pode reparar que o Pilatos, perto de Lívia, que é uma alma nobre, há uma distância espiritual muito grande. Então, provavelmente, né, como diz nosso querido João, eles não tinham ligação de passado. É que aquela alma está sendo testada, né? Está sendo testada por espíritos interiores, obsessão mesmo, né? Que faz com que ele, na oportunidade de decidir pelo bem, ele poderia, né? Não, vou desistir disso. Eu prefiro persistir no mal. Então, são testes, assim como Lídia tem as oportunidades de se revoltar, vamos dizer assim. Ela não foi rejeitada também pelo marido, por uma culpa que ela não tem. Ainda assim, ela não caiu, porque são provas para espíritos diferentes. Não sei se me fiz entender. Eu acho Sim. que estou mais próxima da ideia da Alexandra. Não são testes. Todos nós passamos por testes naquilo que a gente precisa ainda vencer. No caso dele, é a questão sexual. Não venceu. E a Lívia está muito distância disso, ela e a Ana, né? É a minha opinião. Então, assim, eu acho que tudo isso que foi bom, a gente coloca várias situações, né, para a gente refletir e entender, porque, na verdade, a gente tem que estar tentando entender um comportamento, né, por que agimos assim? Quando a gente está entendendo eles, a gente está tentando entender a gente mesmo, né, porque todos nós, né, temos, não exatamente nessa questão, né, mas temos tudo isso. O Missionários da Luz, André Luiz fala no início sobre a glândula pineal, mas falando sobre a questão sexual, que a questão sexual, a energia sexual foi muito viciada por nós, pela civilização, pela humanidade, durante muitos e muito tempo. Então, assim, nós todos, um dos maiores nossos compromissos de queda foi na questão da sexualidade. Isso aí está no início lá do Missionário, né? Falando sobre essa questão da glândula pineal, que é a glândula da espiritual, deveria ser uma glândula para a gente desenvolver a parte da espiritualização, mas que ela foi muito viciada pela humanidade. Então, todos nós temos grande dificuldade nessa parte genésica, na parte que a gente não sabe trabalhar a energia mental, né? Quanto à questão da sexualidade, e também na parte quando a gente desencarna, a questão da alimentação. Eu não lembro mais o termo que ele usou. São duas coisas que o espírito enfrenta muita dificuldade ao desencarnar e durante a encarnação. É a questão sexual e a questão da alimentação. Interessante isso. Ô Simone, só falando um pouquinho que a Deise trouxe para a gente, um dos maiores problemas mesmo do ser humano é essa parte sexual, a parte material e a parte vinculada ao poder, dessa hierarquia, sabe? De chefia e tudo. Uhum. De querer dominar o outro. Esses são os nossos maiores problemas do planeta Terra inteiro.
Então, você vê como que é importante, né, a gente entender, ter um discernimento, né? Então, quando vocês falando várias proposições aí, eu fiquei imaginando assim, tudo é possível, né? Tudo é possível. Qualquer proposição dessa, a gente não vai conseguir saber aqui, porque não é esclarecido isso, né? Mas que tudo é possível, é. E é bom a gente discutindo, porque aí, conforme cada um coloca uma ideia, é a hora que a gente vai refletindo mais, né? Parece que a gente aprofunda um pouco mais e aproveita isso aqui. Então, eu acho que é bem legal a gente fazer isso mesmo, né? E vamos voltar um pouquinho aqui. Você acredita que eu me perdi, gente? Não sei onde é que nós estamos aqui. O Lictor encaminhava-se para sua aventura, né? Foi aí? É, Ah, tá, já li o louco aqui, que me chamou a atenção, né? Ó, inquieto e louco numa onda de anseios criminosos e indefiníveis. Voltando, todavia, nossa atenção para a casa humilde do vale, vamos encontrar Simeão em grandes atividades naquela manhã inovidável de sua vida. Porque, né, o que vai acontecer aqui, né, nesse dia? Vamos ver. Após o almoço frugal, organizadas todas as suas anotações e pergaminhos, depois de mais de 1 hora de meditação e preces fervorosas, e quando o sol já declinava, reuniu as hóspedas, falando-lhes gravemente: Filhas, a visão de meus pobres olhos em nossas preces de ontem representa uma séria advertência para o meu coração. Ainda esta noite e hoje, durante o dia, tenho ouvido apelos suaves que me chamam, e sem explicar a justa razão deles, tenho o íntimo saturado de branda serenidade na suposição de que não deve tardar muito a minha ida para o reino. Algo, porém, me fala ao espírito que ainda não soou a hora da vossa partida, e considerando o ensinamento do nosso mestre de bondade e misericórdia sobre os lobos e as ovelhas, devo reguardar-vos de qualquer perigo. É por isso que vos peço acompanhar-me. Sabe o que eu fiquei lembrando aqui com esse trecho? Essa intuição, o quanto ele está sendo avisado, chamado, para a questão de que ele ia acabar morrendo, né? A morte dele. Aí eu peguei aqui, só para a gente ver o que Kardec fala, né? Dessa questão. Será que a gente é intuído? A gente pode saber o momento, né, da nossa morte? Aí eu achei no Livro dos Espíritos, está na questão 411, tá? O Livro dos Espíritos, se vocês tiverem aí, quiserem seguir, ó. Só vou ler a 411 mesmo, porque eu fiquei nessa dúvida, né? Porque a gente vê ele aqui muito intuído, os espíritos praticamente conversando com, né? Ele está certo aqui, né? Então, você vê nas 411, ele fala assim, ó, o espírito encarnado, no momento em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época de sua morte? Muitas vezes ele a pressente, algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. Então, me parece que isso aqui explica, né? Dá essa noção do espírito encarnado conseguir realmente fazer essa previsão, né? Então, de fato, a gente vai ver que ele está muito intuído em relação a isso aqui, né? Ele vai fazer essas colocações e está super preocupado, porque sabe que pode culminar na morte dele, mas que não é a hora delas, né? Ele quer proteger as três aqui, né? Então, aqui ele fala, ó, ele chama para acompanhar, né? Assim dizendo, o respeitável ancião pôs-se de pé e, caminhando para o seu casebre, deslocou blocos de pedra de uma abertura na parede empedrada, exclamando imperativamente na sua serena simplicidade. Então, o que eu entendi aqui, né, gente? Ele estava na casa, ele tem aquelas pedras, né? E ele afastou uma pedra para poder entrar num determinado recinto ali, né? Entremos.
Mas tio, obtemperou Ana com certa estranheza, serão necessárias tais providências? Ele queria escondê-las, né? Filha, nunca discutas o conselho daqueles que envelheceram no trabalho e no sofrimento. O dia de hoje é decisivo e Jesus não me poderia enganar o coração. Oh, mas será possível, então, que o Mestre nos vá privar da vossa presença carinhosa e consoladora? Exclamou a pobre rapariga banhada em pranto, enquanto Lívia os acompanhava sensibilizada, trazendo pela mão a filha estremecida. Sim, para nós, revidou Simeão, com serena coragem, mirando o azul do céu. Deve existir uma só vontade, que é a de Deus. Cumpram-se, pois, nos escravos os desígnios do Senhor. Neste comenos, penetraram os 4 numa galeria que, a distância de poucos metros, ia dar num modesto refúgio talhado em pedras rústicas, afirmando o ancião em tom solene. Há mais de 20 anos não abro este subterrâneo a pessoa alguma. Recordações sagradas de minha esposa fizeram-me encerrá-lo para sempre, como túmulo de minhas ilusões mais queridas. Mas hoje de manhã o reabri resolutamente, retirei os tropeços do caminho, coloquei aqui os apetrechos necessários ao descanso de um dia, pensando na vossa segurança até a noite. Este abrigo está oculto nas rochas que, junto das oliveiras, fazem o ornamento do nosso recanto de orações. E, não obstante parecer abafado, o ambiente recebe o ar puro e fresco do vale, como a nossa própria casa. Ficai aqui tranquilas. Alguma coisa me diz ao coração que estamos atravessando horas decisivas. Trouxe o alimento preciso para as 3, durante as horas da tarde, e caso eu não volte até a noitinha, já sabem como devem mover a porta empedrada que dá para o meu quarto. Daqui ouvem-se os rumores das cercanias, o que vos possibilitará a compreensão de qualquer perigo. Então, elas iam ficar num ambiente, mas não totalmente isoladas, né? O que dá a entender é que elas teriam condições de chamá-lo, entrar em contato com ele, ou ouvir qualquer movimento externo, né? Mas ninguém conhece esse refúgio? Perguntou Ana, ansiosa. Ninguém, a não ser Deus e os meus filhos ausentes. Lívia, profundamente comovida, ergueu então a voz do seu sincero agradecimento. Simeão, disse ela, eu, que conheço a têmpera do inimigo, justifico os vossos temores. Jamais esquecerei vosso gesto paternal, salvando-me do verdugo impiedoso e implacável. Senhora, não agradeçais a mim, que nada valho. Agradeçamos a Jesus e os seus desígnios preciosos no momento amargo das nossas provas. Você vê que o espírito dele era um espírito também que tinha muita, né, muito consciente, né, de tudo, que, assim, parece uma entrega, né, com essas falas aqui, ó, entrega a Jesus, Jesus é que está nos conduzindo, ele que está te protegendo, não sou eu, né, então é muito, muito legal, muito, assim, bonito ver a forma dele, né, postura, já ficou mais espiritualizado já, né, o Simeão. Arrancando uma pequena cruz de madeira tosca das dobras da túnica humilde, entregou-a à esposa do senador, exclamando com voz serena, só Deus conhece o minuto que se aproxima. E essa hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na Terra. Se assim for, guardai essa cruz como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão do meu espírito sincero. Como Lívia e Ana começassem a chorar com as suas palavras comovedoras, continuou o ancião com voz pausada. Não choreis. Se este minuto constitui um instante supremo,
Se Jesus nos chama ao seu trabalho uns antes dos outros, lembremos-nos de que um dia nos reuniremos todos nas luzes cariciosas do seu reino de amor e misericórdia, onde todos os aflitos hão de ser consolados. Gente, que lindo, né? Ele, quando ele abria a boca para falar, tudo que o Simeão falava, as palavras, né? Quando ele fala de Jesus, na aula anterior que a gente viu, né? Maravilhoso, né? E como se o seu espírito estivesse em plena contemplação de outras esferas, cujas claridades o enchessem de intuições divinatórias, prosseguiu dirigindo-se a Lívia comovidamente. Estejamos confiantes na providência divina. Caso o meu testemunho esteja previsto para breves horas, confio-vos a minha pobre Ana, como vos entregaria a minha recordação mais querida. Depois que abracei as lições do Messias, todos os filhos do meu sangue me desampararam, sem me compreenderem os propósitos mais santos do coração. Ana, porém, apesar de sua juventude, entendeu comigo o doce crucificado de Jerusalém. Quanto a ti, Ana, disse, pousando a destra na fronte da sobrinha, ama a tua patroa como se fosses a mais humilde das suas escravas. Nesse instante, porém, um ruído mais forte penetrou no recinto, como se um barulho incompreensível proviesse das rochas, parecendo mais um tropel de numerosos cavalos que iam se aproximando. Olha só os cavalos ali do Tarquínios, né, do Sulpício. O ancião fez um gesto de despedida, enquanto Lívia e Ana se ajoelharam diante de da sua figura austera e carinhosa, ambas, entre lágrimas, tomaram-lhe as mãos encarquilhadas, que cobriam de beijos afetuosos. Num relance, Simeão transpôs a pequena galeria, reajustando as pedras na parede com o máximo cuidado. Aí nós vamos parar aqui, gente, até por conta do nosso horário, tá? Essa parte aqui a gente vai ficar até aqui. Vai ficar para a próxima, né? Para a gente saber o que vai acontecer aqui com Simeão e com elas, né? No próximo a gente vai dar continuidade. Vocês querem comentar alguma coisa, gente, que ficou? O coração já estava aqui batendo, palpitante aqui, desesperadamente. Agora eu vou ter que ficar até a semana que vem. Não é? Não ficou na... Ô, Rosângela, ficou no seguir cenas dos próximos capítulos, né? Tem aqui com o coração palpitando aqui. Falei, meu Deus, pegando, as emoções, né? Vão ficar... Eu chorei já aqui também agora, sabe por quê? Porque parece que é uma coisa que acontece só nos livros, né? Mas se a gente for observar, todos nós já vivemos ou viveremos um momento assim. E, assim, me emocionei porque eu me lembrei do desencarne do meu pai, que foi exatamente, ele me deu todo um recado e me deu uma orientação tão diferente do que ele era, que eu vi que alguma coisa estranha estava por acontecer. Assim, uma despedida e orientações e tal, né, com relação ao meu irmão, principalmente, que era o centro das atenções da nossa vida, e isso me emocionou. Então, assim, não é só a gente sempre recebe a gente recebe orientações quando a gente está para partir para o plano espiritual, é que a gente não presta atenção, mas nós recebemos orientações, não são só nas obras espíritas que acontecem isso, todos nós recebemos orientações para a gente desligar um pouco, né, e facilitar o trabalho da equipe do desencarne espiritual, porque senão dá um trabalhinho para eles, né? É verdade, Deise. É bem isso mesmo, né? É bem comum, né, a gente ver histórias, né, de que teve um aviso, teve um sonho, né, uma intuição. Tudo isso a gente... Eu vou dar uma paradinha na gravação aqui, tá?